Aranauã, Axé, Motumbá, Macuiú, Colofé, salve, salve, saravá a todas e todos. É com grande satisfação, com imensa alegria que nós retornamos ao convívio de todas e todos vocês nessa noite fria na região serrana do Rio de Janeiro, aqui na cidade de Petrópolis. Antes de começarmos o nosso bate-papo, como é de praxe, como é de costume, nós estamos aqui reafirmando o compromisso de todos os sacerdotes e sacerdotisas ligados à Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino, filhos e filhas espirituais de Mãe Maria Elise Ribas, nesta frente de enfrentamento ao coronavírus, né? Então, nesses nossos bate-papos semanais, nós procuramos estimular, procuramos trazer esperança, trazer alegria, dialogar com os nossos irmãos e irmãs em Oxalá, para que possamos promover a esperança. Nosso principal foco é promover a esperança, mas não uma falsa esperança, uma esperança eufórica, uma esperança que seja irreal, né? Nós confiamos no poder divino, nós confiamos no orixá, confiamos no ancestral e temos certeza que esse período irá passar. Mas irá passar mais rapidamente se todas e todos nós tomarmos as providências necessárias, né, de cuidados com a nossa própria vida e saúde e com a saúde e a vida dos nossos semelhantes. Isso é extremamente importante. Vi agora há pouco uma reportagem, mais de 126 mil contaminados no estado do Rio de Janeiro. Vocês não ouviram errado. Estado do Rio de Janeiro. Mais de 126 mil contaminados. As mortes eu nem vou dizer nada. Em Petrópolis já passaram de 100, se eu não estou enganado, o boletim oficial da prefeitura conta, se eu não estou enganado, 107 mortos. Assustador. Mas por que você fala que é assustador? Porque as pessoas confundem flexibilização, que eu já acho temerário, a flexibilização desse isolamento, reabertura gradual de atividades comerciais, industriais, etc. Desculpem. Com o final da pandemia. Não acabou, gente. Não acabou. O coronavírus está aí no ar. O coronavírus está aí no ar. E continua contaminando. E as pessoas continuam adoecendo e precisando ou não serem internadas com um estado mais ou menos grave de saúde, acometidos cada vez mais em sua tessitura orgânica. E uma coisa que é muito importante que a gente diga, o emocional e o mental dessas pessoas também é profundamente atingido. Vocês imaginem as pessoas que se curam, que conseguem sair do hospital depois de 40, 45, 50 dias de internado, passando por UTI, passando por respiradores, entubados, sedados completamente. Imaginem essas pessoas quando saem do hospital, a visão que elas têm de vida, o quanto elas teriam para nos ensinar, o quanto elas teriam para nos passar de valorização da vida hoje. E por que não valorizamos antes? Por que não valorizamos antes de passar por uma situação tão drástica dessa, tão triste? A família toda envolvida nesse processo. Imaginem. Vocês devem ter visto aquele vídeo daquele garotinho de 4, 5 anos abraçando o pai depois de não sei quanto tempo. O pai tinha ido para fazer um tratamento de um câncer de esôfago e acabou contraindo o Covid no hospital e ficou mais de um mês hospitalizado.
E quando a criança vê o pai, essa criança não sabe se abraça, se não abraça, se chega perto, se não chega. E ele fala: pai, você não está mais gordinho? Vocês devem ter visto esse vídeo. Como não se emocionar com o amor dessa criança? Como todas as famílias foram afetadas, famílias essas pessoas que foram contaminadas, foram contagiadas pelo coronavírus, como essas famílias foram afetadas profundamente. Pois é. Mas a gente tem que seguir a vida, não é verdade? Vamos seguir a vida de maneira diferente, de maneira cuidadosa, com respeito, valorizando cada vez mais a vida, que é um bem precioso que nós recebemos. É uma dádiva do poder divino a todos nós. Então precisamos valorizar. Mas hoje eu gostaria de entrar também num outro assunto. Essa pandemia, esse isolamento social, esse confinamento acabou por exacerbar uma série de sentimentos que nós carregamos dentro de nós, não é verdade? Como há pouco tempo falava, uma frase de Nietzsche, ele dizia que o isolamento, né, a solidão, acaba por exacerbar tudo aquilo que nós carregamos dentro de nós, inclusive a besta interior. Pois é, falava isso há pouco tempo com vocês, lembram-se? Pois é, essa besta interior, ela se tornou uma besta social, não é verdade? As pessoas estão violentas, as pessoas estão intolerantes, as pessoas estão arrogantes, cada um falando as maiores barbaridades para o outro, racistas, misóginos, homofóbicos, transfóbicos, todo tipo de violência e ignorância ficou exacerbada de uns tempos para cá, e com o coronavírus isso se acentuou exageradamente. E uma dessas intolerâncias diz respeito às crenças, às religiões, às formas religiosas, ou seja, a maneira como as pessoas se conectam com a espiritualidade ou com aquilo que consideram sagrado. E isso é uma coisa muito pessoal. Isso está no imo espiritual de cada um. Essa identificação com as formas religiosas é uma coisa muito pessoal. E por que então sermos tão intolerantes com aquilo que nós não concordamos? Você pode não concordar e respeitar. Mais que tolerar, você deve respeitar. Mas se você ainda não consegue respeitar e se acha melhor, porque a tolerância é uma coisa de cima para baixo, né? Eu te tolero, vai. Você não é tão bom assim, mas eu te tolero, né? É uma coisa de cima para baixo. Se você não consegue respeitar, que pelo menos você não agrida. Não é verdade? Pelo menos não agrida. Cada um sabe das suas maneiras de se conectar com o sagrado, cada um acha o seu jeito, o seu modo. E tem aquelas pessoas que não têm nenhuma forma religiosa eleita porque não acreditam num mundo espiritual. E eu respeito profundamente, né? Então vejam, eu queria contar uma historinha para vocês a respeito dessas verdades que estão contidas nas religiões, nas formas religiosas. Porque cada um acha que é o dono da verdade absoluta, né? Infelizmente, se todos nós pudéssemos contribuir com as nossas verdades, que não são absolutas, mas se todos nós pudéssemos contribuir uns com os outros, teríamos uma cultura de paz, isso é certo.
Eu não conheço religião que pregue outra coisa a não ser o amor e o respeito ao próximo. Mas existem, entre aspas, religiosos que pregam a violência e a execração de toda e qualquer outra forma religiosa que não a sua própria. Isso é do homem, isso não é do divino, né? Isso não é do sagrado, não é da espiritualidade. As intolerâncias, o desrespeito, o ódio, isso é do humano, não é do divino. Não é do divino. Isso são as sombras e as bestas interiores que nós carregamos. Isso não é do divino, não é da luz que cada um de nós, segundo acreditamos, carrega dentro de si. Pois acreditamos que o orixá habita o interior das pessoas. O orixá, Senhor da luz, Senhor do princípio espiritual. Acreditamos nisso. Mas eu gostaria de contar uma historinha muito rápida, como eu me lembro, né? Então, num tempo mítico, num tempo além dos tempos, existia um espelho que cobria toda a terra, todo o Aie. Esse espelho era chamado de espelho da verdade. Nesse tempo, os orixás e a humanidade conviviam lado a lado, sem quebra, sem qualquer distinção entre o mundo espiritual e o mundo material. Eles fluíam por esses mundos, né? E vivia nesses tempos uma menina, se eu não estou enganado, de nome Mauíra. Mauíra adorava ficar batendo o seu pilão, sabe? Um pilão enorme que ela tinha, e ela adorava ficar batendo aquele pilão, moendo trigo, moendo milho branco. Ela queria, né, pilando o inhame, ela queria ficar pilando, ela pilava o dia inteiro. E a mãe de Mauíra, preocupada, porque aquele pilão era muito grande, e ela preocupada: Mauíra, você qualquer dia vai bater com esse pilão no espelho da verdade, e você vai quebrar esse pilão. Você vai quebrar esse pilão, você vai me dar você vai quebrar esse espelho e você vai me dar um trabalho danado. Como é que eu vou explicar isso, Mauíra? Você tome cuidado com esse pilão. Você vai bater com esse pilão no espelho e vai voar caco para tudo que é lado. E a Mauíra nem ouvia. Ela acordava, pegava o pilão, ia bater o pilão e só largava o pilão quando ia dormir. Passou dia, passou noite, passou dia, passou noite. E num belo momento nesses, que a gente fala que quando a mãe fala é difícil, né? Pois é, num belo dia, vai que o pilão escapa da mão da Mauíra e bate no espelho. Voou caco para tudo que foi lá, o espelho ficou completamente despedaçado. A mãe de Mauíra, enlouquecida: Mauíra, e agora? O que vamos fazer? Mãe, eu quebrei o espelho. Como é que eu vou fazer, mãe? Mauíra sai correndo, gritando por Olodumare, o Senhor de toda a criação. Olodumare, Olodumare, Olodumare. Gritava pelo Aie, entrou por Denoron: Olodumare, Olodumare. Olodumare estava deitado numa rede entre duas palmeiras enormes, descansando. Ele vê aquela menina gritando, ele olha: Mauíra, por que você grita tanto meu nome, Mauíra? O que aconteceu, Mauíra? Olodumare, eu estava pilando. Calma, Mauíra, respira. Me conta agora, o que aconteceu? Olodumare,
me desculpa, me perdoa, mas o que aconteceu, Mauíra? Eu estava pilando, Lodumare. Sim, você já falou que estava pilando. E o pilão escapou da minha mão. Sim, e então? Escapou da sua mão? E bateu no espelho da verdade. E voou caco para tudo que é lado. Ah, Mauíra, mas é só isso? Mas o Lodumare era o espelho da verdade. E agora? Mauíra, o que aconteceu com o espelho? Aí o Lodumare virou um monte de caquinho, espalhou caco de espelho da verdade por todo o mundo. O Aie está cheio de caquinho de espelho da verdade. Mauíra, então quer dizer que agora tem um monte de caco de espelho da verdade? É sim, Lodumare. Então, Mauíra, sabe que eu estou até gostando dessa história? Lodumare, mas quebrou o espelho. Pois é, mas sabe o que acontece? Esse espelho era um só. Agora, esse espelho é um monte de caco de verdade, não é? Cada um pode ter o seu próprio caquinho do espelho da verdade. Não se preocupe não, Mauíra. Cada um pode ser dono de um pedacinho do espelho da verdade. Sabedoria de Lodumare, enquanto todos nós brigamos para ser donos absolutos da verdade, o Lodumare, em sua sabedoria, espalhou um pouquinho da verdade absoluta para cada um de nós. Que tal se nós juntássemos as nossas verdades que não são absolutas e construíssemos um mundo dentro de uma cultura de paz? É isso que nós desejamos a todas e todos vocês. Procurem se resguardar. Se puderem, fiquem em casa. Usem a máscara, o álcool gel, lavem bem as mãos. Procurem se cuidar desse dom precioso que é a vida, cuidar da vida dos seus queridos, cuidar da vida dos seus semelhantes, respeitar os seus semelhantes, as suas escolhas, as suas verdades, ainda que não sejam as suas próprias. Eu desejo a todas e todos vocês um excelente final de semana. Espero poder encontrá-las e encontrá-los novamente na próxima sexta-feira, como é de praxe. Ontem não pudemos estar com vocês novamente, então hoje estamos com essa exceção. Deixo aqui também meu agradecimento a todas e todos aqueles que vêm contribuindo conosco na distribuição das cestas básicas às famílias carentes. E quem quiser nos ajudar, pode mandar uma mensagenzinha, né? Que nós teremos muito prazer em respondê-los. Muito obrigado mais uma vez pela sua paciência e pela sua generosidade de nos receber em sua casa. Recebam, por favor, nossos sinceros votos de luz claramente, paz profunda no coração e energias positivas. Aranoã, Axé, Motumbá, Macuyu, Colofé, salve, salve, saravá, até breve.